Bem-vindos de novo ao curso de Educação à Distância do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quarta aula da unidade 5 e estudaremos o adjetivo hebraico. Já vimos que no português o adjetivo sempre concorda em gênero e número com o substantivo que modifica. Vimos o exemplo de o homem bom. O substantivo que é modificado aqui é a palavra homem e o adjetivo é a palavra bom. Vimos também o exemplo da menina cuidadosa. Menina é o substantivo modificado, cuidadosa é o adjetivo que concorda em gênero e número. E também as chaves enferrujadas. Vimos a concordância do número plural e vimos também a concordância do gênero feminino. Agora, no hebraico, o adjetivo concorda não somente em gênero e número, mas também em determinação. Eu coloquei aqui quando nós utilizamos este adjetivo atributivamente. Veremos depois o que isso significa. Mas por enquanto, quero que vocês pensem nisso, que no hebraico o adjetivo concorda em gênero, número e determinação. Vou mostrar aqui. Em gênero nós vemos, por exemplo, sus tov, que significa um cavalo bom. Certo? Em número, susot tovot, umas éguas boas. Agora, em determinação, nós vemos um exemplo como ha'anashim hatovim. São os homens bons. Notem aqui que o artigo definido é utilizado não somente com o substantivo, mas também com o adjetivo. Nós não temos isso no português. Eu não digo o homem o bom. Eu digo somente o homem bom. No hebraico, não. Você tem que falar o homem o bom. Ou os homens os bons. Tá bom? Mas então, já que os adjetivos concordam em gênero e número, assim como os substantivos, os adjetivos também levarão diferentes terminações dependendo desse gênero e número. Então vamos dar uma olhada nisso. No singular, no masculino singular, nós temos a palavra, por exemplo, tov. A palavra tov não tem nenhuma terminação. Por quê? Porque a terminação do adjetivo no masculino singular é nenhuma. Já a terminação no singular feminino do adjetivo é a terminação kamethe. Então, nesse caso seria tová, boa. A terminação do adjetivo no masculino plural é im. Então, tovim é bons. E tovot é boas. Essas são as terminações, então. Vocês precisam memorizar essas terminações. Nenhuma para o masculino singular. Para o feminino singular é kamethe, que também é o mesmo do sufixo direcional. Não confundam isso com o sufixo direcional. Lembre-se que esta terminação é a terminação do adjetivo. Agora, notem também que só existe uma terminação. O substantivo, várias vezes você verá 3 ou 4 diferentes terminações que podem determinar um substantivo como um substantivo feminino singular. O adjetivo não. O adjetivo somente levará o kamethe. Também, im, ou hirakiod memsofit, é a terminação do adjetivo no masculino plural. E a terminação do adjetivo no feminino plural é ot. Então é bem simples. Somente existem 4 terminações, ou na verdade 3, porque o masculino não existe. 3 terminações para memorizar para a flexão dos adjetivos. Agora, existem diferentes padrões para esta flexão. Existem certas palavras, por exemplo, nas quais não ocorre nenhuma mudança. Por exemplo, como a palavra tov, que nós vimos. A palavra tov é tov, tová, tovim, tovot. Fácil, né? Mas a maioria dos adjetivos apresentará a redução propretônica, como, por exemplo, a palavra gadol. Olha só o exemplo da palavra gadol. A palavra gadol, no masculino singular, de novo, nós não vemos nenhum sufixo. Já no feminino singular, o sufixo é kamethe. Mas quando nós adicionamos o kamethe, veremos a redução propretônica do kametz debaixo do gimel. Isto é a mesma coisa que nós vimos com o substantivo na hora da pluralização. Só que nesse caso é com o adjetivo na hora da flexão. Gadol, gadolá, gadolim e gadolot. Bem fácil, né? Redução propretônica significa então que a primeira vogal se tornará em um sheva. As outras demais vogais continuarão as mesmas e nenhuma outra parte da palavra mudará, a não ser a terminação, feminina singular, ou masculina plural, ou feminina plural. Tá bom?
Existe só mais um padrão de mudança na hora da flexão do adjetivo. Isto ocorre com os adjetivos geminados. Lembre-se que os substantivos geminados podiam ou geminar ou duplicar. A geminação é quando nós vemos o daguesh forte na última consoante, e a duplicação é quando essa última consoante é duplicada. Com os adjetivos, veremos somente a geminação, não existe a duplicação da última consoante. Isso nós vemos, por exemplo, no caso de rav. Rav, que significa muito, é um adjetivo geminado. Então, quando nós adicionamos a terminação feminina singular, a palavra vira rabá. Em vez de ravá, vira rabá. Por quê? Porque agora nós temos esse daguesh forte aqui no meio do beit. A mesma coisa no plural, rabim, e no plural feminino também, rabot. Notem aqui então, ocorre a geminação, não uma duplicação. Não falamos rababá, mas é só rabá. Tá bom? Rababá seria engraçado, né? Outro caso é o caso da palavra ra, que nós vimos significa mal, o adjetivo mal, com a letra U. Quando nós adicionamos o final feminino, como este ayin aqui é uma letra gutural, em vez de vermos aqui um daguesh forte, temos a extensão compensatória. Então não se confundam com isso. Agora é fácil também confundir ra'a com o substantivo ra'a, que é escrito da mesma maneira, que significa mal, com L. Mas este aqui é o adjetivo flexionado no feminino singular. Nós vemos a mesma coisa no masculino plural, ra'im, e no feminino plural, ra'ot. Notem de novo, existe a extensão compensatória por causa da falta de um daguesh na gutural, na letra gutural. Mas por então é só isso. Esses são os padrões de flexão do adjetivo. Estas são as terminações, kamethe, hirak yod mem e holem vav tav, para as diferentes flexões do adjetivo, seja no masculino singular ou plural, ou no feminino singular ou plural. Por enquanto é só isso. Na próxima aula nós veremos os diferentes usos do adjetivo no hebraico. Tá bom? Shalom!